Deus abençoe, né, cada irmão, cada um de nós, né, nessa manhã. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus e estamos alegres, né? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito, né? A nós, nos ajudado, nos dado força, né? Nos dado saúde, e especialmente a palavra, que é a base, né? Da nossa fé, é a base da nossa posição, né? Desse caminho que nós temos trilhado, né? Não por nossa vontade. Hoje a gente vê muitas pessoas falando, né? Inclusive ontem eu estava conversando com um rapaz e nós estávamos falando sobre isso, sobre aceitar Jesus, né? Ele estava falando para mim, as igrejas, quando a gente vai na igreja, e a igreja, eles querem que a gente aceite Jesus. E aí eles mandam a gente levantar a mão para aceitar Jesus, né? E aí estávamos conversando sobre isso. Então, mas graças a Deus que nós sabemos que nós não aceitamos Jesus. Ele que nos aceitou, né? Ele é que nos amou antes da fundação do mundo. E ele nos viu, ele sabia que você creria nessa mensagem. Então ele enviou a mensagem para nós, ele enviou o profeta para nós, porque ele sabia que nós daríamos valor a essa mensagem. Né? Então, enquanto no mundo aí fora, essa mensagem está desvalorizada. Essa mensagem do profeta Irmão Brana, nós podemos ver aí através das mídias, né? Que essa mensagem ela está desvalorizada, porquanto as pessoas elas não alcançaram a revelação de Jesus Cristo. E isso Irmão Brana diz que você pode ficar sem comida, você pode ficar sem sapato, você pode ficar sem uma casa, mas você não pode ficar sem a revelação de Jesus Cristo. Isso é a coisa mais importante na vida do ser humano. E é para isso que Deus enviou o profeta, para que nós enxergássemos Jesus Cristo na mensagem, tivéssemos o perdão dos nossos pecados, né? Porque é a revelação de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados. Como aquela mulher do poço, né? Quando Jesus se revelou para ela, a transformação dela aconteceu ali naquele momento em que ele se revela para ela. Aqueles dois homens que estavam andando, né, no caminho de Emaús com Jesus já ressuscitado, e eles não sabiam que aquele homem, aquele estrangeiro, aquele desconhecido, né, que falava com eles, era o próprio Jesus Cristo ressurreto. E quando ele vem ressurreto, né, esse é um ponto que as pessoas não entendem, quando Jesus Cristo vem ressurreto, ele não vem no mesmo corpo de antes, ele vem num novo corpo. Isso foi o que aconteceu com o Irmão Brana. A vida e o ministério do Irmão Brana era Jesus Cristo ressurreto. Era ele num novo corpo. E ali ele não poderia fazer diferente do que ele fez no passado. Ele estava num corpo diferente, mas fazendo as mesmas obras e ali foi o ministério que se cumpriu, as obras maiores. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, isso se cumpriu no ministério do Irmão Brana, na vida do Irmão Brana. Então, Jesus estava andando com aqueles dois homens e eles falaram, já se dá a noite, já está caindo a noite, o dia já se foi. Não, entra, fica conosco. E eles não sabiam, até então eles não sabiam quem era. Era Jesus Cristo, ressurreto, num novo corpo, falando com eles. E eles estavam pregando para Jesus, falando, você não viu falar do Salvador, né? do Cristo que veio e morreu ali na cruz, foi condenado, e foi contando para ele, pregando para ele, né? E aí eles entraram, né? E eles falaram, vamos comer. Aí eles sentaram à mesa, e aí quando Jesus foi dado, né? Imagino que foi dado a ele a oportunidade de partir o pão, ele pegou o pão, e quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. Está escrito lá na Bíblia, né?
quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. E isso aconteceu agora, novamente, no ministério do irmão Branham. Nós reconhecemos Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento, o milênio, né? A guerra, né? Quem sabe nós vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. A guerra entre Deus e Satanás, que é a batalha final entre Deus e Satanás, que é uma batalha espiritual, isso tudo se cumpriu. A ressurreição dos mortos, né? Isso tudo se cumpriu quando o irmão Branham pega o pão da vida, que é a palavra, que é os selos, e ele parte esse pão ali, ou seja, ele revela a palavra. Isso nós podemos agora reconhecer Jesus Cristo, porquanto essa palavra foi partida, não é? Foi aberta. Então, é aí que nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós vamos ver aqui nessa manhã um pouquinho, não é? Que não se trata de mim, de você. Isso está bem claro na mensagem, né? E nós vamos ler um pouquinho sobre isso, se Deus assim permitir. Isso é um grande segredo, e feliz é aquele, bem-aventurado é aquele, né, que consegue entender, que consegue captar isso, para que a sua alma seja descansada em Deus, não é? Então, nós vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1, a escritura que nós vamos ler essa manhã. Eu vou ler a princípio agora um versículo só, para nós termos uma meditação, né? Nessa manhã, vamos ler somente o versículo 1 e 2, e depois nós vamos discorrer um pouquinho aqui nessa escritura. Efésios capítulo 1, depois nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Enquanto o pessoal está se preparando e a gente já tem aqui a escritura aqui na tela, eu gostaria de só comunicar, não é? Nós não estamos aqui para falar de morte, né? Nós estamos aqui para falar da vida, que é Jesus Cristo. Isso é o que nos interessa. Mas a gente, ao longo dessa vida, a gente acaba vendo, né, a partida, né, presenciando a partida de pessoas que a gente gosta, né, que a gente conhece, e de alguma maneira a gente conviveu com aquela pessoa por um período de tempo, e às vezes a gente fica um pouco chateado, né, de saber que algumas pessoas chegam ao seu momento e elas partem dessa terra, assim como todos nós um dia teremos o nosso momento. Essa semana eu recebi a notícia do um amigo nosso, né? A gente já fez muito serviço lá com ele, o nosso amigo borracheiro ali, o Ronan. Ele faleceu essa semana, não sei se vocês receberam aí a notícia. Ele já vinha com um problema de saúde, né, que abateu muito a saúde dele, emagreceu muito. Eu tive lá conversando com ele há alguns dias, né, e parecia que ele estava se recuperando até bem. Então ele estava fazendo um tratamento constante aí. Eu não me lembro, eu não sei se foi câncer o que foi realmente, né? Foi câncer, né? E ele partiu essa semana, e era uma pessoa que a gente estava sempre com ele ali, né? E anteontem, tem 2 dias aí, eu também fui ali no cemitério de Inhaúma para presenciar ali o sepultamento do meu tio. Eu acho que ninguém aqui praticamente conhece, mas é o irmão da minha mãe, o Roberto, meu tio Roberto, e ele também já vinha com uma complicação de pneumonia, né? Teve um problema de pneumonia, e também vinha muito abatido, porque não tem nem 2 meses que a esposa dele faleceu. Então, para ele foi um baque muito grande, ele se deixou, enfraqueceu muito, né? A saúde dele, e quando foi agora, há uns 2, 3 dias atrás, ele faleceu, e nós fizemos o sepultamento dele agora, anteontem, ali no cemitério de Inhaúma, né? Então, para quem não sabe, né? Então, comunicar isso aí. Mas vamos lá, vamos falar da vida, né? Que é Jesus Cristo. Vamos falar disso, né, nessa manhã. Isso é que nos interessa nessa manhã, né?
Vamos lá então? Deixa eu ler daqui mesmo. Vou ler só 1 e 2, depois vocês podem sentar e nós vamos continuar lendo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos? Eu vou ler até o 3 somente. Então, irmãos, a Bíblia, ela eu diria assim, né? Mombrana diz que Jesus Cristo, ele é o centro da revelação da Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Então, toda a Escritura, ela é espiritual, ela não está no âmbito natural. Por isso que as pessoas confundem muito, por isso que as pessoas colocam uma coisa num lugar, uma escritura no lugar errado. Por isso que as pessoas hoje estão no mundo aguardando coisas que não vão acontecer, né? Porque já aconteceram, já se cumpriram, já ficou no passado. Então as pessoas colocam a escritura no momento errado, elas posicionam a escritura no momento errado, não é? E também se colocam no lugar errado, que não é o lugar delas. Nós vamos ver o irmão Brana falando aqui depois um pouquinho sobre isso. Mas esse segredo da Escritura, esse mistério da Escritura, ele foi predestinado por Deus, na mente de Deus. Deus pensou nesse mistério, nesse grande segredo, né, que é a palavra, nesse grande plano, todo esse plano das eras da igreja, todo esse plano dos profetas, de Deus enviar profetas na terra. Tudo isso Deus pensou em sua mente antes que o mundo fosse criado. Ele foi o arquiteto desse plano, não é? Antes da fundação do mundo, ele tinha tudo predestinado em sua mente. Então, no versículo 4, eu quero ler essas escrituras para a gente ter aí uma visão pelas escrituras desse mistério de Deus e como é isso. Então, e aí, qual o objetivo disso? Quando Deus coloca as escrituras para nós lemos e entendemos a escritura, nós vamos cada vez mais tirando o nosso, vamos dizer assim, a nossa parte, porque nós vamos entender que nós não temos parte nenhuma nisso com relação ao cumprimento desse mistério. Não é para as pessoas de fora, nós vamos ler depois isso. Isso é determinado, predestinado para um grupo seleto de Deus, que são os mensageiros das 7 eras da igreja, como tem sido pregado aqui, tem sido ensinado, não é? Pelos irmãos, o irmão Alexandre, o irmão José Carlos, tem falado aqui sobre isso, e nós vamos um pouquinho sobre isso mais nessa manhã. Então vamos ler ali, no versículo 4, ele diz assim, ó: como também, veja a forma, é bom a gente prestar bastante atenção, olha como a forma que Paulo fala, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, como eu acabei de dizer agora, ó, essa escritura está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer agora. Esse plano de Deus, essa obra de Deus, essa engenharia de Deus, esse desenho de Deus para a salvação, ela foi arquitetada, montada, planejada por Deus antes da fundação do mundo. Então, ele elegeu
Ele elegeu, ele escolheu os membros, aqueles que fariam parte desse grupo, desse plano. Ele elegeu, ele escolheu antes da fundação do mundo. Na sua mente, ele planejou tudo isso. Ele viu cada membro desse corpo espiritual de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, ali, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que ele fez isso? Para quê? Para que fôssemos santos, e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aí você já entra ali, você tenta se colocar ali. Eu sou santo? Você é santo? Nem de longe, nem de perto. Nem de longe, nem de perto. Nós não somos santos. E nós não somos irrepreensíveis. Nós somos passivos de repreensão. Porque se nós formos olhar para a nossa vida, comparar a nossa vida com a palavra, nossa vida nós não temos dignidade com a palavra. Amém. Olha como que isso é profundo, e nós precisamos entrar nessas escrituras para entender esse grande mistério de Deus, esse grande plano de Deus. E aí você vai entender, quando você entende isso, você vai entender, você não vai mais ficar com a dificuldade, não é? Principalmente os irmãos que nos ouvem através dessas fitas, dessas mensagens, dessas gravações, vocês vão entender que não vão mais ter dificuldade com a vinda de Cristo, não vão mais ter dificuldade com o arrebatamento, não vão mais ter dificuldade com a vinda do Senhor. Se cumpriu, não se cumpriu, se cumpriu, não se cumpriu. Você precisa entender o mistério. E aonde que foi que esse plano se cumpriu? Por que ele enviou um profeta? Para que isso tudo pudesse se cumprir através desse mensageiro. Então, Paulo está dizendo ali, e nos predestinou, existe uma predestinação aí, né? O que é uma predestinação? Para aqueles que não entendem, a palavra pré significa antes, então ele escolhe antes um determinado ser, uma determinada pessoa, e destina essa pessoa a cumprir um propósito de Deus. Isso é predestinação. Então ele escolheu os mensageiros, não é? Os mensageiros. Ele escolheu os mensageiros para serem predestinados. Então Paulo está dizendo ali, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que filhos de adoção? Porque o único e verdadeiro filho que poderia ser chamado filho de Deus era Jesus Cristo. Era o único que poderia ser chamado filho de Deus. Mas Deus tinha que executar esse grande plano. E para que ele pudesse executar esse grande plano, em Deus existia 7 atributos. Porque Deus é perfeito em 7. Existia 7 atributos em Deus, que eram os 7 mensageiros. Esses homens não vieram aqui somente pregar. Simplesmente Deus fala assim: Paulo, levante-se, Paulo, eu estou te levantando, vai, pregue a igreja de Éfeso. Aí Paulo vai lá, prega a mensagem dele, e simplesmente chega o momento dele, ele parte e vai embora. Não é isso. Amém. Eles vieram aqui manifestar um atributo de Deus. Por isso, quando nós vemos ali, nas eras da igreja, por exemplo, na mensagem de Paulo, o atributo de Deus referente ao apóstolo Paulo é a fé. Amém. Por que a fé? Porque a fé é o firme fundamento, é a base dessa casa, é a base dessa pirâmide, para que Deus possa cumprir o seu propósito através deste corpo.
este corpo espiritual, este corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo veio manifestar esse atributo que estava em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando lá, por favor. Então, olha aí, ó. E nos predestinou para filhos de adoção. Então Deus pega esses predestinados antes da fundação do mundo, esses homens predestinados previamente, vistos previamente, e adota. É uma adoção. Ele adota esses 7 anjos como filhos de adoção. Para quê? Para cumprir com o propósito dele aqui na terra. Então veja bem, ó, por Jesus Cristo. Para quê? Para si mesmo, ó, segundo o beneplácito da sua vontade, quer dizer, segundo o bem da sua vontade, essa vontade de Deus era boa, era algo bom. Isso era bom para nós. Amém. Ai do povo no mundo que não tem um profeta. Ai do povo no mundo que não tem um mensageiro para basear a sua vida, a sua fé. Ai de nós, irmãos, se não fosse o irmão Brana. Por isso é que quando o irmão Brana subiu até ali, além da cortina do templo, vocês conhecem a história muito bem, quando ele estava ali, além da cortina do templo, ali havia milhares e milhares de teofanias que estavam ali. E o irmão Brana achou que aqueles eram os familiares dele. Ele olhou para aquele que falava com ele e ele falou assim: são todos Brana? E ele disse assim: não, esses não são Branas. Esses são os convertidos da sua mensagem. E aí o irmão Brana, ele sentiu o peso da responsabilidade. Oh, são os convertidos, são aqueles que esperavam na mensagem que eu preguei. São aqueles que basearam suas vidas na mensagem que eu preguei. São aqueles que acreditaram na mensagem que eu preguei. Então ele fez uma análise rápida ali da vida dele, do ministério dele, e aí ele disse para o anjo assim: eu preguei como Paulo pregou. Eu batizei como Paulo batizou. E aí quando todos nós ali, todos nós, porque eu sempre digo isso e sempre vou dizer, a prova que você estava ali, que eu estava ali, é que nós, quando essa mensagem, quando essa revelação vem aqui, ó, na terra, ela cruza o nosso caminho, a gente agarra ela. Você estava lá. E aí você disse assim, ó: e nisso estamos descansados. Todos nós ali, e nisso estamos descansados. Por que eles disseram aquilo ali? Porque essa revelação, quando você entende ela, quando você capta ela, você descansa a sua alma. E aí, irmãos, fica mais fácil viver aqui na terra. Fica mais fácil. Porque antes você vivia tentando acertar. Eu tenho que acertar, senão eu não vou no rápido. Eu tenho que acertar, senão eu não vou ser salvo. E agora você descobre que você não tem que acertar nada. Deus não estava cobrando isso de você. Deus cobrou isso do profeta. Deus disse ao profeta: não beba, não fume, nem corrompa o seu corpo. E você acha que o irmão Brana não tentou fazer isso? Ele tentou. Nós sabemos, nós conhecemos a história. O irmão Brana tentou fumar, tentou beber. Ele tentou fazer tudo ao contrário. Mas, olha só, Deus tinha falado para ele: não bebas, não fumes, nem corrompa o teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando ficares mais velho. E o irmão Brana foi lá e tentou fumar. Então Deus podia falar assim: poxa, eu falei para ele não tentar fumar, mas ele fez, então eu vou ter que procurar outro profeta. Olha o que é o atributo de Deus, irmãos. Olha o que significa ser um atributo de Deus. E esse atributo tem que ser manifestado na terra. Deus podia falar assim: como nós, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, não dá certo, fala assim: vou desistir, vou fazer outra. Nós não somos Deus.
mas Deus não. Mombrana diz assim, ó, a primeira palavra de Deus é a última. Amém. Deus não volta atrás na sua palavra. Amém. Quando o irmão Brana pegou aquela garrafa, que tomou a garrafa da mão do amigo do pai dele, que chamou ele de marica, porque ele não bebia. Quando ele tomou a garrafa, o redemoinho veio. E o irmão Brana lembra que ele só lembra depois que ele está de joelho, não é? Clamando, chorando, clamando a Deus, e o Espírito Santo não deixou ele beber. Ó, Amém. o irmão Brana disse assim, isso era o Espírito Santo cuidando do seu dom. Amém. Que dom? Amém. Que dom que ele estava cuidando? Ele estava cuidando do dom de Cristo. O irmão Brana tinha o dom de ser Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É lindo isso, não é? É lindo isso. Então, veja, Paulo diz assim, ó. Agora, para que tudo isso? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, ó. Eles foram redimidos pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo tinha que ser derramado por esta igreja. Amém. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ó, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, olha aí, ó, olha o que Deus propusera, olha o que Deus propôs, olha o propósito de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha só, olha essa frase aqui, ó. Volta aqui nessa frase, ó. Nós os que primeiro, olha quem é que primeiro esperava em Cristo, eram eles. Eles eram os primeiros a esperar esse cumprimento da palavra. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Paulo orava para que Deus desse o espírito de conhecimento e de sabedoria, de revelação, ó. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio,
e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, esse foi o mistério de Deus que ele programou desde a fundação do mundo. Agora, a colocação, coloca aqui nas eras, a posição de cada homem, ó, a posição de cada mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, cada um veio ali no seu dia, no seu tempo, e isso estava apontando para o tempo do fim. Isso estava funilando para chegar no tempo do fim. Por quê? Porque no tempo do fim aconteceria a vinda de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo estava apontando para Irineu. A mensagem de Irineu estava apontando para Martim, e assim sucessivamente, até chegar no profeta irmão Branham. Então eu quero ler para a gente entender aqui, eu quero ler aqui um trecho aqui da mensagem, mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, e depois nós vamos ler aqui um pouquinho sobre a vinda, não é? Porque muitas pessoas têm essa dúvida: Jesus Cristo já veio? Jesus Cristo não veio? O arrebatamento aconteceu? Não. Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui se eu... Nós vamos ler aqui no parágrafo 179. Isso, parágrafo 179. Tá aí? Muito bem. Agora, olha só o irmão Branham falando, ó. O irmão Branham está falando sobre essa escritura, e ele diz assim, ó, 179, ele diz assim, ó: agora, observem, o irmão Branham está mandando a gente observar essa escritura. Ele diz assim, ó: não está dirigido ao mundo. É o profeta falando. Não está dirigido ao mundo. Ou seja, não está dirigido a mim e a você. Não sou eu que vou cumprir essa obra de Deus. Não é você que vai cumprir o arrebatamento. Não é nenhum pastor que vai trazer o arrebatamento. Quando um homem se põe no púlpito e diz que você depende dele para subir no arrebatamento, isso é mentira. É uma mentira de Satanás isso, para enganar as pessoas. Irmão Branham diz ali, ó: não está dirigido, ó. Onde está? 179, ó. Não está dirigido, é a mesma escritura que o irmão Branham leu, a mesma escritura. Não está dirigido ao mundo, mas aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí irmão Branham diz assim, ó: como você entra em Cristo Jesus? É uma pergunta que o irmão Branham fez, ó. Como eu entro em Cristo Jesus? Como você entra em Cristo Jesus? Por unir-se a uma igreja? Por unir-se à igreja? Não. A congregação diz não. Por um nascimento. Olha aí, ó. Por um nascimento. Por um só Espírito, 1 Coríntios 12, somos todos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo estava falando lá. Estão vendo? O irmão Branham diz, estão vendo? Certo.
Cadê? Certo. Isto são aqueles com quem ele está falando. Olha aí, bem claro. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não entende, não é, que a obra de Deus foi cumprida através dos 7 anjos, que é o corpo místico de Jesus Cristo, se você ainda não entendeu isso, leia o profeta falando, ó, isto são aqueles com quem ele está falando. Isto não está dirigido, de novo, ó, isto não está dirigido ao mundo de fora. Nós não podemos falar com o pecador sobre isto. Por isso é que ontem, conversando com um amigo meu de trabalho, e aí nós paramos para almoçar juntos e começamos a conversar, e aí entrou o assunto da palavra de Deus. Não é? Ele mesmo comentou sobre a palavra de Deus e tal, e aí eu falei para ele falou, não, eu sou do mundo. Ele falou assim, eu tenho consciência, eu sou do mundo mesmo, eu não sou cristão. Aí nós começamos a falar, né, conversar. Então eu falei para ele assim, você não pode dizer que você ele falando que como se diz assim, eu sou perdido mesmo. Eu falei, você não pode falar isso, você não sabe o que é ser salvo e nem o que é ser perdido. Nós conversamos um pouquinho ali, né? Não entrei muito sobre ele, porque ele não entende essas coisas, mas falamos ali um pouquinho sobre isso. Então, Mombrana diz ali, ó, nós não podemos falar com o pecador sobre isto. Por quê? Porque ele não sabe nada sobre isto. Isso é um mistério, isso é um segredo que Deus planejou em sua mente e ele só dará esse conhecimento aos seus filhos, aos seus salvos, aqueles que compreenderão essas coisas. Por isso que ele pôde trazer o profeta, ele trouxe o profeta para que você entendesse isso. Isso não vai, esse entendimento não vai para todas as pessoas. Então o irmão Brando diz assim, bem claro, isto não está dirigido ao mundo de fora. Nós não podemos falar com o pecador sobre isto, porque ele não sabe nada sobre isto. Paulo não dirigiu a nenhum pecador. Olha aí, Paulo não dirigiu essa escritura a nenhum pecador. Ele disse, isto é para esse grupo ali, que está em Cristo Jesus. Amém. E aí, volta lá, volta na pirâmide lá, olha aqui, tá claro aqui, olha aqui, essa pirâmide é Cristo. Olha quem estava em Cristo, quem foram predestinados para estar em Cristo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. O que a Bíblia diz em Tessalonicenses 4, de 13 em diante, né, até o 17, né? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo estava em Cristo. Todos esses 6 mensageiros estavam em Cristo. Eles morreram em Cristo. Por que eles morreram em Cristo? Porque aquele propósito que eles foram predestinados a cumprir aqui na Terra, eles cumpriram cabalmente o seu propósito. Eles cumpriram totalmente a sua tarefa que Deus deu a eles. Eles manifestaram o atributo de Deus aqui na Terra como Deus predestinou antes da fundação do mundo. Então eles morreram em Cristo. Embora ainda não tivessem toda a palavra, como diz irmão Brana, que Lutero não teve toda a palavra, ele ainda batizava as pessoas fumando, ele ainda batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ainda tinha uma doutrina chamada doutrina da Trindade. Embora eles não tivessem toda a palavra, mas eles vieram cumprir aquilo que Deus mandou eles cumprirem. Predestinou eles para cumprirem. Então, quando eles morreram em Cristo. E todo aquele povo que creu na mensagem desses mensageiros, morreram em Cristo, esperando a ressurreição dos mortos.
Pode voltar lá. Deixa eu pular aqui para o 184. 184. Ele diz assim, ó, predestinou. Aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Olha aí, ó. Que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Está vendo? Filhos de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Você entende agora o Mombrano falando? Não é para o mundo de fora. Não é para o mundo de fora, não é para mim, não é para você. Era para o mensageiro do dia cumprir o atributo de Deus que ele foi predestinado, né, para isso. Agora, eu quero ler um parágrafo aqui sobre a vinda, depois a gente pode continuar aqui. Eu quero ler um parágrafo na mensagem, quarto selo, Mariana. Não sei se vai bater o parágrafo, mas se não bater, não der certo, eu tenho outro parágrafo aqui. Mensagem quarto selo. Vê o parágrafo 126. Se não for esse, é 210. Quarto selo, 126. Vamos ver se a vinda aconteceu ou não. Conseguiu? 126? Deixa eu ver aqui. Agora, quando Cristo veio a primeira vez... Não, 210. Coloca 210. Esse aí, então, é o 210. Isso. Pronto, é isso aí. Olha o Mombrano falando, ó. Vamos ver se Jesus Cristo já veio ou não. Já veio ou não? O Mombrano diz assim, ó. Na primeira vinda de Cristo, Cristo veio como um mortal. Ele veio como um mortal. Por que ele veio como um mortal? Porque ele era... Qual era o objetivo de Deus na primeira vinda? Era salvar a humanidade com derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é o que a Bíblia diz. Então Jesus Cristo tinha que vir como um Cordeiro de Deus para derramar o sangue por toda a humanidade. E especialmente os mensageiros. Então o Mombrano diz assim, ó, a primeira vinda de Cristo, na primeira vinda, Cristo veio como um mortal. Isso já se cumpriu ou não? Amém. Ele se cumpriu. Todos nós sabemos que isso se cumpriu. Aí Mombrano diz assim, ó, ele vem 3 vezes. Por que ele vem 3 vezes? Porque Deus é perfeito em 3. Toda vez que você vê número 7 na Bíblia, 7 eras da igreja, 7 selos, 7 voltas que os homens deram, que o povo de Israel deu em volta daquela cidade,
de Jericó, e os muros da cidade caíram, eles rodearam 7 vezes, era Deus ali. 7, número 3, é perfeito, é Deus ali. Deus é perfeito nesse número. Então o irmão Branham diz assim, ó, ele vem 3 vezes. A primeira vinda como um mortal para sangrar, né? Aí o irmão Branham diz assim, ó, Cristo em 3, vem, observe como ele vem. Ele é o 4, ele está comparando Satanás e Deus, e Jesus Cristo. Satanás vem 4 vezes. Por isso você vê um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo e um cavalo baio. O irmão Branham diz ali, Satanás está mudando para enganar a igreja, ele está mudando o seu jeito de agir ao longo desse tempo. Mas Jesus Cristo vem 3 vezes, ó. Observe Cristo. Observe Cristo. Na primeira vinda, ele vem como mortal para sangrar e morrer. Já foi cumprido. Amém? Muito bem. Isto é correto. Vamos dizer, isto é correto? Amém. Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. Já se cumpriu ou não? Já se cumpriu. Por quê? Porque o irmão Branham estava ali na montanha, ele foi arrebatado, como diz na mensagem, senhores, é este o tempo. O irmão Branham foi, quando aquela nuvem, ela apareceu ali sobre a montanha, o irmão Branham foi arrebatado pelo poder de Deus, daqueles 7 anjos que vieram da eternidade, já ressuscitados. Então ele é arrebatado dentro, ele é a noiva que tinha que ser arrebatada, e ele é arrebatado dentro daquela nuvem. Então o irmão Branham está dizendo ali, ó, a segunda vinda é o rapto. É o rapto. Isso já se cumpriu. Agora olha só, e nós o encontraremos nos céus imortal, ó, que a primeira vinda foi mortal, para morrer, para sangrar. Mas a segunda vinda é o rapto. Ele já está ali agora imortal. A sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Aonde Deus se encarna? Vocês estão vendo? Onde Deus se encarna? No profeta. As 3 vindas já se cumpriram. Se você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, ainda não viu que Deus estava encarnado em um profeta, cumprindo o Elohim que veio falar com Abraão, era Deus em carne humana. Deus veio numa carne humana falar com Abraão, comeu broa de milho com Abraão, bebeu leite com Abraão, comeu um novilho cevado com Abraão. Abraão mandou matar um novilho cevado para ele. Era Elohim. Deus era Jesus Cristo ali, numa carne humana. Era a palavra. E agora, no tempo do fim, Deus vem, Jesus Cristo vem novamente, encarnado em um homem. Jesus Cristo ressurreto novamente, num corpo diferente. Um homem chamado William Marion Branham. Então a primeira vinda, ele vem como um mortal para sangrar. A segunda vinda é o arrebatamento. A terceira vinda é Deus encarnado. Olha, se isso não se cumpriu, o que tem mais para se cumprir? O irmão Branham, olha só, quando o irmão Branham fala, ó, Deus encarnado, o irmão Branham bate palma. Ó, o irmão Branham bate uma palma. Isso significa que é alguma coisa para a gente acordar, para a gente despertar. Ele estava falando algo tremendo ali, que as pessoas tinham que captar. Aí o irmão Branham diz assim, ó, Deus Emanuel, para reinar na terra, correto? Apenas 3. Amém.
Agora, eu quero ver se, deixa eu ver aqui se, eu não sei se vai bater. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver. Não, vamos continuar aqui. Agora, voltando lá na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, voltando lá, na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, 191, já está essa, já, 191, isso. Bem, 191. Mombrand diz assim, ó, notem agora, no decorrer das eras, ele tem estado gradativamente concedendo que isto fosse conhecido, lentamente desenrolando o mistério. Isso foi desenrolado no decorrer das eras, esse mistério. Que mistério é esse? Cristo. Esse mistério veio se desenrolando de era em era, até chegar a funilar, até a coisa ficar bem estreita, e aí vem o ministério do profeta, é o ministério da noiva. Olha aí, irmão Brana falando, ó. Através dos profetas e através dos tipos, agora nós podemos dar início a isto, e expressando a si mesmo. Ele expressou em Moisés, olhem para Moisés, nascido no tempo da perseguição das crianças. Ele nasceu para ser um libertador. Ele foi escondido nos juncos, exatamente como Jesus, que foi levado para o Egito. Ele saiu, ele subiu até a montanha, voltou com os mandamentos. Olha aí, ó. Olha como que isso é perfeito, ó. Moisés saiu, subiu até a montanha, voltou com os mandamentos. O irmão Brana sai, sobe até a montanha, que é o Monte Pôr do Sol, e volta com o quê? Com os selos. E os selos, o irmão Brana diz assim, é Cristo. Se você não viu ainda que Jesus Cristo já tem vindo, então você precisa ler mais as mensagens. Você precisa se humilhar e dizer, Deus, me ajuda. Me ajuda. Agora, no parágrafo... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ler aqui o parágrafo 203. 203. Mombrand diz assim, ó. Todas essas coisas o tipificaram, exatamente em tipo. Contudo, o mistério estava escondido. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Olha isso. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles só sabiam que eles eram guiados pelo Espírito para fazerem algo. Está vendo, irmãos? Nenhum desses mensageiros, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eles sabiam que eles estavam sendo guiados para fazerem, pelo Espírito, para fazerem algo. Agora, retendo isto nos últimos dias, para a grande revelação. Olha aí, ó, eles estavam gradativamente fazendo uma obra. E eles estavam retendo mais da palavra. Para quê? Para chegar no último dia, para a grande revelação de Jesus Cristo. O céu estava sendo aberto lá, mas revelado foi no final. Exatamente. Porém, expressando isso, expressou a si mesmo em Moisés. Ó. E Davi,
e José e Elias. Por isso que irmão Branham, nessa mesma mensagem, ele diz assim, ó, se você leu a Bíblia e não vê Cristo em cada versículo da Bíblia, volte e leia novamente, porque você passou por alto. Você não viu Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo na Bíblia era Moisés. Jesus Cristo na Bíblia era Davi. Jesus Cristo na Bíblia era Elias. E assim por diante. Ele era o mistério, vocês estão entendendo? Ele era o segredo da Bíblia. Ele era o centro da revelação da Bíblia. Aleluia! Então o irmão Branham diz assim, ó, e assim por diante até o fim. Quem é que está lá no fim? É o profeta. Então, assim como Jesus Cristo era o centro da revelação da Bíblia, isso vai chegando gradativamente até o fim. Então, quem está no fim? É o profeta. Então, o profeta agora, ele é o centro dessa revelação. Nós vamos ver aqui depois o irmão Branham falando. Ele é o centro dessa revelação. O irmão Branham continua, ele diz assim, ó, nós poderíamos tomar cada um desses profetas e expor suas vidas e mostrar que se expressaram, que expressaram a Jesus Cristo perfeitamente. Olha aí, ó. Exatamente. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Como você acabou de falar, irmão Carlinhos. Tá vendo? Eles estavam, como é que é, irmão? Repete, então, para ajudar a gente, ó. Eles foram se desenrolando, né? Lá. O cordeiro sabia que estava vazando, né? Sim. Os mensageiros não sabiam. Não sabiam, exatamente. Estava sendo aberto o selo. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Muito bem. Esperando para torná-lo conhecido, ó, perfeito, né? Esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu. Olha aí, ó. Esperando que ele seja inteiramente compreendido. Louvado seja Deus. Veja, antes que ele pudesse expressá-lo, se ele dissesse a coisa toda. Tá vendo? Agora, deixa eu passar aqui para frente. No parágrafo 205. Ó, no parágrafo 204, nós não vamos ler, mas o irmão Branham diz assim, ó, a Bíblia toda está em mistério. A Bíblia toda está em mistério. A irmão Branham diz assim, ó, agora, a vinda do Senhor está em mistério. Olha aí. Por que as pessoas não podem ver a vinda do Senhor? Porque ela está em mistério. Mas se você olha na Bíblia, o irmão Branham explica aqui na mensagem. Ele vem 3 vezes. Ele vem a primeira vez como um mortal, para sangrar. Ele vem a segunda vez. A segunda vinda é o arrebatamento. E a terceira vinda é Deus encarnado em um homem. Aí ele diz assim, ó, a vinda do Senhor está em mistério. Nós não sabemos quando ele vem, como ele vem, porém nós sabemos que ele vem, está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus, ó, e também estavam todos os mistérios de Deus, quer dizer, os selos, esperando por este último dia. Foram abertos os selos ou não? Tem algum selo ainda que ainda falta ser aberto? E o 7º selo, é o que é o 7º selo? É Cristo, é a vinda. O irmão Branham diz assim, observem bem o 7º, mensagem Almas Encarceradas hoje. Observem bem o 7º. O 7º é o fim, é a vinda do Senhor. Ora, se os mistérios estavam esperando esse último dia vir, e esse último dia, quem está ali pregando, revelando a palavra, é o profeta irmão Branham, e ele revelou os 7 selos, Jesus Cristo tem vindo. Olha aqui a prova da sua vinda. Põe ali a foto da nuvem. Põe ali a foto da nuvem. Olha aqui, irmãos, ó.
Ó. Ali está a sua barba, ali está a sua cabeleira branca de juiz, porque ali foi o julgamento do trono branco. Ali todos os 7 anjos foram julgados, todos os 6 anjos, né? Foram julgados por aquilo que eles pregaram, por aquilo que eles viveram. Por isso ele tem uma cabeleira branca de juiz, não é? Quando você vai a um tribunal, o juiz, quando ele vai tomar uma decisão, ele põe aquela cabeleira branca de juiz. E aqui vem ele com a cabeleira branca de juiz. Ali são seus olhos. Aqui está a sua barba negra. Você pode ver o rosto dele. Ali era ele, era Jesus Cristo. Estava ele ali no poder da sua glória, ressurreto com a sua igreja. Ali estava cada anjo desse formando essa cabeleira. Ali estava Paulo, ressuscitado dos mortos. Ali estava Irineu. Ali estava Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas tinha uma parte do corpo que faltava ali, que estava viva de pé sobre a terra. Por isso, Tessalonicenses 17. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, não está falando do mundo de fora, está falando desses mensageiros. Nós, os que estivermos vivos, quem é que estava vivo ali? Era o único que restava vivo, era o profeta. Então, eles vêm da eternidade ressuscitados, pairam sobre o irmão Brana, e o poder de Deus que está naquela nuvem, que é Cristo, toma o irmão Brana e leva ele no rapto. É o rapto da noiva. Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou. O irmão Brana andou com a palavra, Deus para si o tomou. E quando ele volta a Tucson, ele abre os 7 selos. Os selos estavam aguardando a sua vinda. Os selos estavam aguardando este dia glorioso da sua vinda. Então, se os selos foram abertos e não tem nenhum selo mais para se abrir, Jesus Cristo tem vindo. Volte aqui. Isso. Ó, eu vou ler de novo aqui, ó, para ficar bem fixado, ó. Porém, nós sabemos que ele vem, está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por este último dia. Depois que ele já tiver completado, então ele revela e mostra o que ele tem feito. É verdade. Está vendo? Não é o que fará, porque ele não fará mais nada. Ele estava fazendo já durante as eras, mas ele revela o que ele tem feito. Oh, que coisa! Nunca entregou o seu mistério totalmente. Viu, irmão Carlinhos? Amém. Mas agora você pode dizer nessa manhã, agora ele tem entregado totalmente esse mistério. E eu faço parte disso porque creio nisso. Ô, irmão Gilberto, mas como que eu sou salvo então? Como que eu entro nisso aí agora? Se não é comigo, se não é o mundo de fora, se não está se tratando do povo comum, se está se tratando dos mensageiros, como que eu entro agora nisso? Você entra representado pelo profeta. Aí sim, se tem um homem que você dependia dele para entrar no céu, é o profeta. Não é um homem daqui dessa terra, não é um pastor que se põe no púlpito e diz que você não vai sem ele. E ele negando a palavra. Mas ali sim estava um homem predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo, para aquele dia, para abrir os selos, e eu entro através dele. Salvação por representação. Nós tivemos, sabe por que nós temos a nossa alma hoje, o nosso corpo é pecaminoso? Sabe por que é? Por causa de Adão e Eva lá, nós tivemos representação lá nele. E agora nós temos representação no irmão Brana, que é a Eva, a noiva que não caiu. Aquela Eva lá caiu, mas essa aqui não caiu. Vamos pular para outro aqui? 207. Ó, irmão Brana, ele está falando ainda disso, né? Ele diz assim, ó.
A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e luz ali, que eles não puderam entender. E até hoje eles não entendem o que é isso. E não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontecesse, e então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram essa fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava se materializando, descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado, ali está bem ali na fotografia. Olha aí, precisamente meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui, ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar as extremidades, aquelas extremidades perdidas. Ele reuniu o corpo de crentes. E essa reunião do corpo de crentes é a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos lá. 209. Viu? Nós vamos terminar, porque daqui a pouco ali, não vamos ler somente mais alguns, e vamos terminar, porque eu já vi que vocês estão alinhados com isso, né? E eu espero que os irmãos que nos ouvem também se alinhem com essa palavra e descansem suas almas, né, na palavra. 209. Ele diz assim, e então vem a revelação do mistério, para revelar sobre o que tem sido tudo, onde estas pequenas doutrinas, como Lutero, que apresentou o catecismo e tudo mais, e Wesley, que trouxe isto e aquilo outro, e estas outras coisas, e então o Pentecostes trouxe organização da mesma maneira, e batismo de Pai, Filho e Espírito Santo e coisas, não sabendo nenhuma diferença, porque logo volta nos últimos dias e retoma todos estes mistérios e claramente os explica, os revela. Por quê? E tudo nos últimos dias, quando este grande mistério que Deus teve em seu coração, quer dizer, tá vendo? Aquele plano dele lá na sua mente, antes da fundação do mundo, que eu falei no início aqui, quando Deus teve em seu coração, está sendo revelado. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Sim, 221. Vamos ver o que o irmão Brana fala, né? Sobre essas pessoas que elas acham que elas vão fazer a obra de Deus, elas acham que elas vão trazer o arrebatamento. Os pastores que acham que vão levar as pessoas no arrebatamento, que eles que vão representar ela lá. Vamos ver o que o irmão Brana fala aqui, 221 e 22, né? Algumas pessoas, sobre ilusões de coisas, então sobre ilusões, saem e se tornam insanas. O que é uma pessoa insana? É louco, né? Está fora do normal, né? Perdeu a cabeça. Bem, nós sabemos que isso é errado. Isso é o diabo tentando personificar a coisa verdadeira antes que ela chegue aqui. Estão vendo? Eles são sempre uns falsos. Está vendo? Um homem se coloca no púlpito, como foi falado, né? Inclusive na nossa conversa lá, que foi gravada, né? O irmão Carlinhos fala sobre isso, naquela conversa. Esses homens se colocam nos púlpitos, dizendo que eles são o que vão levar a igreja no arrebatamento, que a mensagem deles vão levar, que eles são o ministério quíntuplo de Efésios 4, e eles não são. Porque o ministério quíntuplo de Efésios, capítulo 4,
foi instituído por Deus como um mistério antes da fundação do mundo. E isso se desenrola gradativamente, como nós vimos em Mombrana falar aqui, nas eras da igreja. Ali está os 5 ministérios predestinados por Deus para aperfeiçoamento da igreja. Então, esses homens se tornaram insanos, fora da sua mente. Agora, Mombrana está dizendo assim, ó. Mas um homem verdadeiro é um que perde seus próprios pensamentos, ó, e sua própria opinião. É o que essas pessoas precisam fazer, largar de lado essas opiniões sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, sobre o milênio. Eles têm que deixar de lado isso e se voltar para a mensagem. Porque nós só temos uma palavra verdadeira de Deus, e é a palavra de Deus que veio através do profeta. Então, se eu quero saber a verdade sobre a vinda de Cristo, eu tenho que ir ao profeta. Mas um homem verdadeiro é um que perde os seus próprios pensamentos e sua própria opinião. Não vem cegamente dessa maneira, não, senhor. Você vem com os seus sentidos corretos e Cristo toma o controle de você e expressa a si mesmo. Isso é um homem verdadeiro. Ora, quem foi que tomou controle do profeta? Foi Deus. Deus não se expressou através do profeta? Se cumpriu. Ó, ali estava um homem verdadeiro. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Deixa eu pular aqui. Tá. Sim. 233. 233. Olha o que o Mombrana falando, ó. Olhem. Cristo em você, olha só. Cristo em você o faz o centro da vida da revelação. Ó. Olha essa frase. Vamos parar um pouquinho para a gente pensar nessa frase. Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Ou seja, quando Cristo está numa pessoa, a revelação, ela vive através dessa pessoa. Olha ali, ó. Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. A revelação se manifesta através dessa pessoa. Por isso que os selos vieram através do Mombrana. Veio a vida de Cristo em você, o faz o centro da revelação. Ó, o centro da revelação. Agora ele vai falar de Cristo. Ó. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Ele não está falando dos de fora, ele está falando dele mesmo. Porém, o Mombrana não podia falar que era ele. Ele era expressamente proibido por Deus de dizer. Sabe por que ele era expressamente proibido por Deus? Porque o Espírito Santo queria hoje sentar do teu lado e falar isso com você. É isso que te salva. É essa revelação que te salva. É essa revelação que perdoou os nossos pecados. Porque essa revelação é Cristo. Agora, se o irmão Brana fala que Jesus Cristo já veio, se o irmão Brana fala que o arrebatamento tinha acontecido ali com ele, haveria um monte de denominações de igrejas ao redor do mundo, igreja que Jesus Cristo já veio. Eles iam pregar sobre essas coisas e não sabiam nada do que estão falando. Igreja do arrebatamento.
igreja do milênio. Mas isso é um segredo que é revelado aos filhos de Deus. Então, irmãos, o que nós recebemos é muito especial. É muito especial. É muito especial. Continuando. Veja o que Deus está tentando fazer. Deixa eu ver se aqui, 234, sim. Aí ele diz assim, o que é o novo nascimento então? O que é o novo nascimento então? Vocês lembram lá que Jesus conversando com Nicodemos, ele falou assim, olha, necessário vos é nascer de novo, falou para Nicodemos. Nicodemos não entendeu. Ele era um homem natural, ele tinha uma mente natural. Ele não tinha recebido o novo nascimento ainda. Quando você recebe o novo nascimento, você muda a sua mente em relação à palavra. O arrebatamento natural que você imaginava, ele não existe mais para você. Porque a sua mente é transformada para enxergar o rapto espiritual. E aí você descansa. Porque quando você enxerga isso, você vai entender que não é você que sobe. Porém, o rapto para a igreja noiva, diz irmão Brana, é uma revelação. Outra frase que irmão Brana diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Foi o que aconteceu agora. Nós fomos no rapto? Fomos. Representados num homem, o profeta irmão Brana. Mas como que eu tenho certeza disso, irmão Gilberto? Porque agora a revelação veio e você captou. Se essa revelação vem e você não capta isso, significa que você não tem semente lá. Como aquele Anás não tinha semente, como Caifás não tinha semente, porém a prostituta do poço, embora sendo uma prostituta, mas tinha semente de Deus. Quando Jesus chegou lá, começou a conversar com ela e fez o sinal de profeta para ela, ela captou. Por quê? Diz o irmão Brana, ela tinha uma semente no céu, porém Anás e Caifás não tinham essa semente. Então o irmão Brana diz assim, o que é o novo nascimento então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Pessoalmente para você. Essa revelação de Jesus Cristo veio pessoalmente para o irmão Brana. Quando o irmão Brana recebeu a revelação, entregou para a igreja, agora essa revelação veio pessoalmente para mim e para você. Porque sem o irmão Brana, isso era impossível acontecer. Eu não estaria nunca aqui pregando essas coisas se não fosse pelo irmão Brana. Amém? Está vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia! Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter resfriado? Vamos. Nós vamos ter dor no joelho? Vamos. Nós vamos ter dor na coluna? Vamos. Vamos ter gota? Vamos. Vamos ter dor de cabeça? Vamos ter que tomar comprimido? Vamos. Mas as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. A porta do inferno não prevalece contra a tua vida. Por isso, irmãos, é quando se trata de pragas desse mundo. Por isso que quando se trata de muitas coisas nesse mundo, muitas coisas aí nesse mundo. Um amigo ontem perguntou para mim, você não tem medo? Eu falei, não. Porque se eu tivesse medo, eu estaria negando o Deus que eu creio. Não. E eu digo sempre na minha casa,
Nós somos Israel, e contra Israel não tem encantamento. Nós podemos ficar doentes? Podemos. Nós podemos ter um resfriado até morrer. Nós podemos. Mas contra Israel não há encantamento. Satanás não pode mais te enganar. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. As portas do inferno não prevaleceu contra o irmão Brana. Me diga onde que o irmão Brana foi desafiado por Satanás e ele saiu de lá envergonhado. Nunca. Porque essa é a revelação sobre a qual a igreja está edificada. Vamos ler aqui o 291 para a gente terminar? Vamos ler 291, deixa eu ver aqui. 291. Isso mesmo. Vamos lá. O mesmo como nos dias de Cristo, Deus retém as chaves desta revelação de Cristo. Ele mesmo. Vocês creem nisto? A congregação diz amém. Escolas de teologia jamais podem encontrá-la. Jesus assim disse. Se vocês desejam ler isto agora em São Mateus 11, 25 e 27, graças te dou, ó Pai, Deus dos céus e da terra, que tu ocultaste isto dos olhos dos sábios e entendidos, e o revelaste aos pequeninos, tal como aprenderiam. Amém. Sabe por que isso chegou aqui? Para você? Porque Deus sabia que você ia aprender. Ninguém quer saber de Cabo Sul. Ninguém quer saber. Mas o Espírito Santo veio aqui, você tem certeza disso? Amém. Um dia eu estava sentado na minha varanda e ele veio e sentou do meu lado. Eu estava lendo uma mensagem e ele sentou do meu lado e ele me mostrou essa pirâmide. E ele disse assim: está vendo essa pirâmide? Ela é o segredo de toda a Bíblia. Ela é o centro da revelação de toda a Bíblia. Então alguém pode pensar assim: mas como que você viu isso? Você estudou a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse? Não. Eu não tenho capacidade para isso. Você estudou a mensagem, leu todas as mensagens do irmão Brana? Não. Eu não tenho capacidade para isso. Mas ele me mostrou um ponto na Bíblia, que é o centro de tudo isso. E dali parte todas as coisas. E ele me mostrou um ponto no centro da mensagem, que é o profeta William Branham. Então, quando eu vi isso, descansei minha alma. E eu disse: tudo está cumprido através dele. Que Deus abençoe. Vamos somente terminar de ler esse parágrafo aqui. Então, ele ocultou isto dos olhos dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos tal como aprenderiam. Estão vendo? Estão vendo? Eu não me importo. Você se importa? Não, eu não me importo com o que ninguém diga. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós, que nós possamos aprender mais a cada dia com Deus e estarmos sempre mais alegres com essa palavra, com essa mensagem. Que Deus abençoe. Tem uma nota. É um pedido de oração, né? Um pedido de oração. Como é que é o nome aqui, irmão? Da Ruth. Aurora
Como é que é o nome mesmo? Borges. Aurora Pinheiro. Ah, tá. Aurora Pinheiro Borges. Ela faz 1 ano de vida? Hã? Ah, ela está enferma. Tá. Ah, está enferma. Tailon. Muito bem. Então é a Aurora Pinheiro Borges, que ela está enferma, né? E o Tailon está com câncer. Tá bom. Hã? Magda. Tá bom. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar então por essas pessoas. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graça nessa manhã, Senhor, por Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que nós não somos nada aqui nessa manhã. Nós não temos dignidade alguma, Senhor. Mas, Senhor, nós louvamos ao Senhor nessa manhã por Tua grande graça, pelo sobreexcelente poder de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, que veio sobre a palavra, através dessa mensagem. Esse poder veio sobre o irmão Brana e trouxe para nós a revelação de Jesus Cristo. E nisso estamos descansados nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, nós entregamos essas pessoas nas Suas mãos, Senhor, agora. O Tailon, Senhor, esse menino que está enfermo. Entregamos também, Senhor, a Ruth nas Tuas mãos, Senhor. Nossa parente aqui, entregamos ela nas Tuas mãos. Entregamos a dona Áurea Pinheiro Borges nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos a Magda nas Tuas mãos, Senhor. Pessoas que estão necessitadas de Ti, Senhor. E elas pedem uma oração, Pai. Elas lembraram de Deus. Elas sabem que a vida, que o poder está nas mãos de Deus. E que Deus pode curá-las. Que Deus pode libertá-las. Que Deus pode guiar os seus passos, Pai. Ó Senhor, abençoe as suas vidas. Abençoe a Ruth, Senhor. Abençoe, guie os passos dela, Pai. Trata com ela. Ó Deus, seja com ela, Senhor. Abençoe o Tailon, Senhor. Esse menino com câncer. Que o Senhor é um Deus poderoso e pode curar o câncer. O Senhor pode curar toda a enfermidade, Pai. As portas do inferno não podem prevalecer contra o nosso Deus vivo nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã aqui, Senhor, por cada pessoa aqui nessa manhã, Senhor, que diz amém à palavra, que levanta sua mão para a palavra, que louva a Deus ao ouvir a palavra. Ó Senhor, possa os nossos entendimentos, os olhos do nosso entendimento serem abertos cada vez mais para a palavra, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Pai, para falar conosco, para sentar do nosso lado, para mostrar as escrituras que já estão abertas. Ó Deus amado, abençoe cada um de nós, Senhor. Nos encha mais com Teu Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém a cada um. Até domingo, 9h30, né? Que Deus abençoe cada irmão. Amém.